prazer, que alegria podermos iniciar mais um programa Reflexão. E no programa Reflexão de hoje, a presença do meu amigo Pastor Márcio. Você vai conhecê-lo em instantes, ele que é formado em Teologia, bacharel em Teologia pela Faculdade Teológica Batista na Wallerman, também mestrado em História pela Universidade Federal da Grande Dourados. História ou Educação? Educação. Ele vai falar um pouco mais sobre o mestrado que ele acaba de concluir. E nós vamos conversar um pouco no programa de hoje. O programa Reflexão, ele é da Igreja Batista Memorial Charles Compton, aqui na rua Rael Bonfacker, 3308. E é um prazer para nós podermos receber você e a sua família em uma das nossas programações especiais. Temos cultos aos sábados à noite para jovens e adolescentes às 19h30. Aos domingos pela manhã, às 9h30 da manhã, temos a Escola Bíblica Dominical. É a melhor escola do mundo, onde a gente estuda, se aprofunda na Palavra de Deus, nos princípios e valores que regem a nossa vida, a nossa fé. E também os cultos de celebração, às 18h30. Você e a sua família são os nossos convidados especiais. Bom, nós vamos agora conhecer um pouquinho das empresas que apoiam o programa Reflexão e voltaremos em seguida com essa entrevista de hoje imperdível conosco aqui nos estúdios da TV Grande Dourados, o pastor Márcio José. Daqui a pouquinho. Solar Arquitetura e Engenharia atua no segmento de incorporação residencial, construção civil, projetos e sistemas executivos de lajes e fundações. Com mais de 2 décadas de atuação, é uma das empresas mais tradicionais que ajudam a construir Dourados, mantendo o compromisso permanente com qualidade, transparência e respeito aos funcionários, fornecedores e clientes. A Solar conta com equipe própria e bem treinada para atender às necessidades da sua obra. É a melhor opção em lajes pré-fabricadas e sistemas executivos em fundações tipo Strauss e escavadas, com equipamentos próprios e suporte técnico, garantindo a qualidade da execução. A Solar está localizada na rua Monte Alegre, número 2115. Solar Arquitetura e Engenharia, tradição e pioneirismo em Dourados. A Camapi Motores já está há 14 anos no mercado, oferecendo serviços de injeção eletrônica, reparação automotivas, autoelétrica, manutenção de freios, suspensão, retífica de motor, câmbio e direção hidráulica. Camapi, sua representante exclusiva da Bosch Car Service em Dourados, oferecendo também serviços de mecânica, acessórios e peças em geral. A Camapi Motores conta com profissionais capacitados que garantem o seu atendimento e conforto. A Camapi fica na rua Rael Bonfacker, 486. Mais informações, 3425-5113. Qualidade e garantia é o que você procura? Então venha para a Camapi Motores. Paladar Restaurante. No almoço, buffet variado, com churrasco de domingo a sexta. Aos sábados, feijoada completa. Paladar Restaurante, Avenida Presidente Vargas 725, fone 3411-8811. É isso aí. Conosco aqui o pastor Márcio de Oliveira Rocha, ele que está em Dourados já há algum tempo. E, Márcio, é um prazer para mim, para o programa Reflexão, tê-lo conosco aqui nessa oportunidade. O prazer é todo meu. Sérgio, você sabe que a gente está aí, pertencemos à mesma igreja, você foi meu professor, agora meu colega, e agora para mim estar aqui no seu programa é um prazer imenso. Que joia. Márcio, conta um pouquinho da sua história de vida. Você é natural aqui do estado mesmo, Rio Brilhante, cresceu, veio para cá, para Dourados, já para fazer o curso superior. Conta um pouquinho para a gente. Pois é, eu morava em Rio Brilhante, trabalhava na usina, que antes era a usina Passatempo, e pertencia à Igreja Batista em Rio Brilhante, ali... Nosso amigo Luiz Carlos, Luiz né? Carlos, Pastor Luiz Carlos, gente boa. Ele esteve sempre me apoiando, percebeu que eu tinha vocação para o ministério, da docência, para o ministério pastoral, e me provocou, e num determinado momento, eu já nutria isso, né? Eu
resolvi vir para Dourados. Deixei o emprego, quase 6 anos na empresa, no faturamento, deixei tudo. Todo mundo era uma loucura, né, que eu estava fazendo. A experiência da vocação é uma experiência muito profunda com Deus, né, que as pessoas que estão próximas de nós não entendem mesmo. Mas eu deixei tudo para vir para o seminário em 2005 e estamos aí. Terminei o seminário, tenho curso de teologia, fiz especialização em educação, em teologia do ensino superior, sempre trabalhando contigo, né, na teologia da Unigran, posteriormente na Faculdade Batista da Wallerman, ingressei no mestrado em 2011, mestrado em educação na linha de história, né, por isso que às vezes as pessoas confundem, porque eu falo muito de história. Casado com a Nair Martins, que também estudou no Ana Wallerman, onde nós nos conhecemos, também se formou em teologia, temos uma filhinha, Maria Eduarda, e é isso aí. Deus tem nos abençoado. Que bom. Quando nós falamos em vocação, é interessante isso, né? Vocação, a pessoa é vocacionada. Mas a pessoa é vocacionada, ela tem um dom, uma aptidão. Mas no sentido bíblico é mais do que isso, ela é chamada, ela é convocada para uma função, né? E aí você tem todo esse seu chamado vocação para o ministério pastoral e também uma vocação, chamado para o ensino, para a docência. Essas duas áreas, elas transitam juntas, elas são fáceis de identificar quando que é o Márcio pastor, Márcio professor? Olha, eu pretendo ser pastor na sala de aula, né? Mas ao mesmo tempo, como eu sou professor provocador, então eu acabo sendo também, aparece muito o professor. Eu vejo pastor, nós sabemos que é a função de cuidador, né? Ele é chamado para ser um cuidador. Pastor não é um pregador, não é um professor de escola bíblica dominical, ele é o cuidador, alimenta o rebanho, né, consola, dirige, orienta, lidera, mas ele é um cuidador que Deus colocou. E independentemente hoje de eu estar pastoreando uma igreja integralmente, eu cuido de pessoas. Tem pessoas que Deus tem colocado na minha vida que eu continuo cuidando. Fui pastor da Igreja Batista, da 4ª Igreja Batista, daqui de Dourados, a Igreja Batista do Centenário. Lá no Parque das Nações, primeiro plano. Exatamente. E continuo ainda cuidando de alguma dessas pessoas, visitando outros amigos. Então eu continuo pastoreando os meus alunos que me procuram com crises teológicas, com as demais crises vocacionais, e a gente está sempre orientando, orando junto. Mas eu sou professor, porque eu procuro conduzi-los no conhecimento de forma que venha trazer crescimento, mas também de uma forma que possa analisar criticamente a experiência religiosa, o fenômeno religioso, à luz da Bíblia, né? E isso acho que anda junto. Muitas pessoas, pastor Márcio, têm dificuldade de compreender aí essa relação da fé e a razão. Então, se você vai pela fé, você tem que abortar as coisas da ciência, da razão. Mas se você optar pela razão, pela ciência, então tira a fé do seu pressuposto, do seu dia a dia. Então, como é que você colocaria para as pessoas, para os nossos telespectadores, para elas lidarem com esse exercício, com essa caminhada da fé e da razão no seu cotidiano? Olha, a razão científica, a gente chama de razão instrumental, né? Essa razão está em crise já desde o século XX. Então, se antes você tem aí no início da Idade Moderna uma razão que, junto com o movimento filosófico iluminista, está questionando não apenas os poderes políticos, os absolutistas da época, mas também questionando tudo que a religião dominante na época, o catolicismo, servia, ensinava, para poder dar espaço para a ciência. Essa razão, que a gente chama de razão, que depois um filósofo chamado Immanuel Kant questiona, de razão pura, toda essa razão é questionada, porque no início do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, a crise, né, da experiência humana diante de como lidar com o sofrimento, com todo esse terror que as grandes guerras geraram, eles repensaram o que é a razão. O que é a razão? Porque uma sociedade que supostamente e tecnologicamente evoluída, que caminhava sobre a ideologia do progresso, não podia ter chegado onde chegou.
Então, a razão, esse paradigma clássico da razão estando em crise, a religião acaba tendo um novo espaço. A própria religião é repensada pelas escolas teológicas europeias. Então, hoje, nós não temos que ficar separando a razão da experiência de fé. Porque a experiência de fé pode ser pensada criticamente. Você falou aí da Europa. E a gente tem assim uma análise de que na Europa, no último século, praticamente, eles caminharam tanto para o lado da razão que eles mataram, assassinaram a fé. Eu acho que isso está longe do Brasil. Está longe do Brasil por conta de que o Brasil, o brasileiro, o latino-americano, ele tem muitas influências históricas dessa espiritualidade mais indígena ou africana, que somada a todo esse movimento carismático que cresce no Brasil, alimenta mais essa espiritualidade e a valorização dos símbolos religiosos, sejam eles símbolos dessas próprias configurações católicas ou de outras tradições religiosas, e também os nossos próprios símbolos protestantes. Nós também temos os nossos símbolos, né? A Bíblia, o espaço do templo, a ordem de culto. Nós temos também as nossas simbologias, né? Tá. Eu acho que isso não vai acabar, não. No entanto, eu acho que, conforme a última pesquisa do IBGE mostrou, né, a de 2010, houve um crescimento, sim, do número de ateus, de pessoas que se dizem... Sem religião. Sem religião, tal, ou agnósticos, que também não é necessariamente um ateu. Mas eu acho que aumentou, sim, porque aumentou o conhecimento, as universidades, o pensamento crítico, mas não diminuiu a religião, o espaço da religião. Muito pelo contrário, a gente tem visto aí que a religião está cada vez mais forte, o fenômeno religioso está cada vez mais forte no Brasil. Um grande exemplo foi a visita do Papa e toda aquela mobilização, né, da juventude e tudo mais. Né? Então, pegando esse gancho da visita do Papa no Brasil, eu queria saber justamente nessa linha de nós sermos um continente latino-americano com muito mais sangue, né? Sangue fala mais alto. E aí a nossa maneira de ser religioso, seja evangélico, protestante ou católico, nós temos um olhar muito mais voltado para o outro, o sofrimento do outro, a ajuda do outro. Isso aí está presente na igreja católica, na igreja evangélica. Mas o Papa, ele usou uma expressão que você deve ter ouvido também, que ele falou assim, ó, nós não somos uma ONG. A igreja não é uma ONG. Quis dizer muito claro, a igreja não é uma organização não governamental. Ele deixou claro que a igreja é muito mais do que uma organização, é um organismo. E nisso ele traz para uma fala de que a igreja é o corpo de Cristo, de que a igreja ela é mais do que uma instituição humana, ela é instituição divina. A visita do Papa trouxe um refervescer, você acha que tem uma nova efervescência na fé, não só para a Igreja Católica, mas para a Igreja de uma forma em geral, para repensar o seu papel na sociedade? Tem alguma contribuição? Com certeza, com certeza. A escolha do Papa Francisco para a Igreja Católica é uma escolha estratégica, né? É uma escolha estratégica, como a gente ouviu nos muitos comentários dos especialistas. Mas para os países latino-americanos é muitíssimo importante porque vai alimentar, motivar uma espiritualidade mais solidária. Nosso mundo ele é muito individualista, cada um se preocupa com o seu próprio mundo, com seus próprios questionamentos, problemas e esquece de olhar para o outro, né? A vinda dele para cá serviu para fazer a igreja, não somente a igreja católica, mas para fazer os protestantes, né? As tradições protestantes, sejam elas batistas, assembleianas, metodistas, todas as demais, a repensarem o nosso lugar, né, na sociedade. Que espiritualidade é a nossa? Vamos sair um pouco do templo, né? Se já sair, vamos sair mais, né? E até mesmo por uma questão de estratégia também, porque a concorrência religiosa leva a isso. Olha, se nós não mudarmos nosso posicionamento em relação às questões concretas da sociedade, nos preocuparmos mais com as questões políticas e sociais, nós vamos perder espaço. Vamos perder espaço por uma igreja que é muito forte e cresce cada dia mais, né? Vai, na verdade, está rebanhando, né, muitos dos seus que estavam saindo. Muito bem. O Márcio, nosso programa aqui é muito curto, já foi o primeiro bloco,
Nós vamos agora para um momento de apresentação das empresas, dos nossos apoiadores, mas nós voltamos em seguida nesse bate-papo e também no objeto da nossa entrevista de hoje, que é justamente o teu curso de pós-graduação de mestrado. Nós voltamos em seguida. Solar Arquitetura e Engenharia atua no segmento de incorporação residencial, construção civil, projetos e sistemas executivos de lajes e fundações. Com mais de 2 décadas de atuação, é uma das empresas mais tradicionais que ajudam a construir Dourados, mantendo o compromisso permanente com qualidade, transparência e respeito aos funcionários, fornecedores e clientes. A Solar conta com equipe própria e bem treinada para atender às necessidades da sua obra. É a melhor opção em lajes pré-fabricadas e sistemas executivos em fundações tipo Strauss e escavadas, com equipamentos próprios e suporte técnico, garantindo a qualidade da execução. A Solar está localizada na Rua Monte Alegre, número 2115. Solar Arquitetura e Engenharia, tradição e pioneirismo em Dourados. A Camapi Motores já está há 14 anos no mercado, oferecendo serviços de injeção eletrônica, reparação automotivas, autoelétrica, manutenção de freios, suspensão, retífica de motor, câmbio e direção hidráulica. Camapi, sua representante exclusiva da Bosch Car Service em Dourados, oferecendo também serviços de mecânica, acessórios e peças em geral. A Camapi Motores conta com profissionais capacitados que garantem o seu atendimento e conforto. A Camapi fica na Rua Rael Bonfacker, 486. Mais informações, 3425-5113. Qualidade e garantia é o que você procura? Então venha para a Camapi Motores. Paladar Restaurante. No almoço, buffet variado, com churrasco de domingo a sexta. Aos sábados, feijoada completa. Paladar Restaurante, Avenida Presidente Vargas 725, fone 3411-8811. Ô Márcio, que bom, essa primeira parte passou tão rápido, né? Falamos aí de coisas tão legais em relação à fé, à religião. E é justamente no jornal de hoje aqui, justamente do Progresso de hoje, nosso telespectador está acompanhando, traz aqui uma matéria, Partícula de Deus, leva o Prêmio Nobel de Física. Então, dentro daquilo que a gente estava conversando, já há muito tempo atrás, a começar pela própria Europa, então, tanto a física, a química, a própria filosofia em si, ela se ocupou em dialogar, em alguns momentos, um afastamento. Agora, em 2013, um dos prêmios mais cobiçados do mundo, um Nobel, né, volta a discutir essa relação da física, da ciência e da própria fé, Deus. Então, como é que, para a gente terminar esse assunto e irmos para a sua dissertação de mestrado, como é que você orienta as pessoas hoje, já que você está no meio acadêmico também e lida com as pessoas na sua fé ali na academia, como é que você consegue passar para as pessoas, enquanto pastor, teólogo, essa necessidade que elas não podem descartar Deus na vida delas? Olha, Deus, por mais que nós temos... Eu não li completamente a matéria para saber exatamente a natureza do prêmio, porque às vezes Partícula de Deus pode ser simplesmente um nome simbólico para uma descoberta, né? Uma reflexão deles. Mas fato é que, por mais que nós queiramos racionalizar, pensar, para tentar falar sobre Deus racionalmente, teremos muitas dificuldades. Porque Deus não se enquadra dentro das limitações da razão, né? Para nós que cremos que a experiência com Deus é uma experiência muito mais da parte de Deus do que da iniciativa humana, né? Ou seja, Deus que se revela, Deus que se mostra para nós, isso de forma mais concreta em Jesus Cristo. Então, o que se conclui é que conhecer Deus é muito mais pela fé mesmo, é pela fé do que pelos instrumentais da razão. No entanto, eu acredito profundamente na sala de aula e na igreja que nós precisamos ter um posicionamento crítico diante
dos movimentos sociais, dos movimentos políticos e dos movimentos religiosos. Entendeu? Ou seja, é possível você tentar pensar em Deus de uma forma que, daquela forma não, sair daquela forma mágica, né? Que Durkheim chama de pensamento mítico, pensamento teológico, porque nós estamos numa sociedade que é o pensamento positivo, que ele fala, o pensamento científico. Então nós temos que tentar pensar, lidar com a ciência, com o mundo da ciência e ao mesmo tempo ressignificar a fé. O povo de Israel a todo momento faz isso. Quando eles são levados para o exílio da Babilônia e diante da crise de ser tirado da sua terra e levado para um lugar onde tem uma nação poderosa, diante de muitos deuses, eles não... O natural seria que eles negassem esse Deus, Javé. Porque era nessa cultura uma luta entre deuses. Se uma nação vence a outra, é porque aquela divindade é mais forte do que a sua. Então, o povo de Israel, eles fazem o seguinte, eles relaboram a fé deles nesse novo ambiente. Eles entendem que se outra nação venceu, foi porque o Deus deles estava por trás disso, no controle da história, na administração da vida deles e tudo mais. Então, eles relaboram as suas tradições de fé a partir desse novo ambiente, questionando o mundo, questionando as divindades, questionando a injustiça, mas relaboram a sua história, a sua experiência com Deus. Então, é possível, diante das novas situações, dos novos contextos políticos, sociais, econômicos, diante das novas descobertas científicas, reelaborar a fé. Porque a gente sempre diz no seminário que existe uma diferença entre crença, doutrina e fé. Quando o indivíduo se converte, ele tem uma experiência de fé, que é uma experiência de encontro com Deus. Uma experiência profunda, que não foi dada por meio do conhecimento doutrinário. A doutrina vem depois da experiência de fé, onde nós começamos a discipular a pessoa, né? Então, ou seja, primeiro ele tem a experiência com Deus, a experiência profunda de fé, e só depois a gente começa a encher a cabeça dele de doutrinas, né? Erradas ou corretas, foi depois que nós doutrinamos as pessoas na Bíblia, colocamos numa sala de escola, né, de discipulado e tudo mais. Ou seja, pode mudar as doutrinas? Pode mudar, porque as doutrinas são construídas, mas a experiência de fé é uma experiência do encontro com Deus, uma experiência de conversão. Legal. E esse relaborar é interessante que ele continua, passa pelo Antigo Testamento ali, passa pelo Novo Testamento e até hoje, né? Porque o primeiro-ministro de Israel, fazendo uma releitura do texto lá, onde o povo de Israel teria sua terra, então ele reconhece hoje o Estado palestino, ele faz uma releitura do próprio Antigo Testamento e ele diz que o mesmo Deus que colocou eles naquela terra é o Deus que vai dar forças para eles vencerem os iranianos que estão com armas químicas nucleares para tentar alcançá-los ali, que eles vão defender aquela terra. Então existe uma reelaboração dentro de um Estado hoje que é atual, um Estado reconhecido, mas eles não perdem a sua fé. Eu me lembro de uma explicação numa sala de aula, certa vez, de teologia, quando o professor disse o seguinte: olha, fé e razão, é simples. É como você pensar em dois trilhos de um trem. Se você estiver com esses dois trilhos equidistantes ao mesmo tempo e em todo o percurso, o trem vai continuar percorrendo por todo o percurso. No entanto, se você aproximar os dois trilhos, pode descarrilhar. Se você afastar os dois trilhos, vai descarrilhar. Então o negócio é manter ali equidistantes e você manter tanto a fé como a razão. E esse é o convite que nós fazemos para você, telespectador. Não abandone a razão nunca, mas também não perca a sua fé. Fé em Deus, fé em Jesus. Muito bem, temos alguns minutos ainda para ouvir sobre o seu trabalho, a sua dissertação de mestrado. O que é que o desafiou nessa pesquisa de dissertação no curso de mestrado em educação da UFGD? Certo, eu, como batista, aluno da Faculdade Teológica Batista da Wallerman, sempre estive muito preocupado em conhecer um pouco mais sobre essa mulher, essa história, que tanto contribuiu, né, deixa marcas das suas contribuições até o presente na nossa região, no Mato Grosso do Sul. O ano 2011, especificamente, foi o ano do centenário dos batistas no Mato Grosso do Sul. Então, isso me motivou ainda mais a pensar, né, sobre quem é essa mulher, investigar um pouco mais sobre ela. E até então, uma das melhores pesquisas que eu conhecia, a pesquisa do meu colega, pastor Sérgio, que escreveu sobre a Ana Wallerman, li,
Conheci e percebi que a partir da sua pesquisa eu também poderia dar enfatizar um outro aspecto da missão dela, que não foi focado na sua pesquisa, que é aprofundar um pouco mais sobre a contribuição dela para a educação no Mato Grosso do Sul, né? E agora eu tenho que ler a sua, eu quero ler a sua. Tem que ler. Eu preciso ler. Tem que ler, porque eu cito você. E o que acontece é que eu procuro fazer o quê? Como o mestrado é muito curto, né? Então eu procurei delimitar, a conhecer e entender como foi a primeira experiência dela em Amambai. Os processos de criação da Escola Batista em Amambai, no contexto em que o município de Amambai estava sendo criado, em 1948, né? Ou seja, tinha muitos movimentos, a população estava mobilizada para construir a cidade, e ela chega nesse momento com uma escola doméstica, né, numa casa, e amplia isso, conseguindo recursos. Depois ela é aceita pela Junta de Missões, porque ela veio sem recursos, sem o apoio da Junta de Missões dos Estados Unidos, mas com o tempo, por conta do trabalho dela, né, que foi muito bem desenvolvido aqui, ela é aceita pela junta. E também por outras questões, né, por o fato do ex-marido dela ter falecido, né, então ela é aceita como viúva pela Junta de Missões, e então ela consegue mais recursos, aumenta a escola, contribui ainda mais, e o trabalho da Ana Wallerman em Amambai é conhecido de muitos hoje, né? Muitos dos fundadores de Amambai passaram pela escolinha da Ana Wallerman, da Dona Ana, como eles chamavam, né? E hoje estão lá como lideranças políticas, médicos, advogados, pessoas que hoje estão ali, né? Continuam fazendo a diferença em Amambai. Só que o trabalho da Ana Wallerman, como você muito bem sabe, não se reduz a Amambai, pois ela saiu para Campo Grande, para o Mato Grosso, Cuiabá, outras cidades. As cidades iam nascendo e ela abrindo uma escola e uma igreja, ora uma escola, ora uma igreja. Assim, ela ia levando conhecimento, educação e experiência em Jesus Cristo. Muito bem. E você teve nesse período todo de mestrado, de 2 anos, também um período em São Paulo, fazendo algumas disciplinas ali que foram muito importantes nessa sua formação, né? Olhando agora para a parte acadêmica, você considera hoje a educação como um todo, o mestrado em educação, fazendo uma análise, o FGD está num projeto de doutorado em educação? Como é que está essa questão aqui da nossa universidade? Sim, depois que você termina o mestrado, você tenta reconstruir, dar sequência na vida, né? E daí se afasta um pouco, mas até então, pelo que eu estou sabendo, né, conversando com os colegas que estão lá, eles mexeram no projeto de doutorado, né, e mais breve possível, talvez ano que vem, ou daqui uns 2 anos no máximo, eles vão implantar o doutorado em educação aqui na nossa universidade. O FGD tem uma aproximação muito grande, pelo menos a Faculdade de Educação, né, tem uma aproximação muito grande com a USP. Né? Eu fui para a USP por conta de uma parceria, né, que chama de PROCAD, que é uma parceria, de uma troca em que uma instituição tradicional do Brasil, ela apoia as novas universidades. Né? Então, como a UFGD é criança, né, ela tem recebido essa tutoria da USP e há uma troca de professores que vêm para cá. Tive aulas. Isso foi muito bom para você. Muito ótimo, importante. Professores que vieram, tive aula com elas, fui lá, fiquei 4 meses em São Paulo. E assim, podemos dizer que a UFGD, Faculdade de Educação especificamente, tem sim um projeto de qualidade, os professores, todos que trabalham ali para fortificar a pesquisa na educação aqui da região da Grande Dourados. Há um incentivo maior em tudo que todos os objetos de pesquisa voltados para a história, para as políticas de educação de Dourados, de região, né, porque a ideia é essa, motivar a pesquisa na região. Que bom. Já deram o sinal para a gente aqui que está vencendo o nosso horário. Então, Márcio, eu quero mais uma vez agradecer a você pela disponibilidade para vir conversar conosco, um bate-papo. E eu espero que a gente tenha muitos outros encontros como esse, para nós colocarmos alguns temas que sejam do cotidiano, seja da família do nosso telespectador, assuntos que você se interesse, e você pode sugerir a pauta ligando para o telefone 3421-0838. Ligue, pode sugerir, as pessoas que atenderem ligação vão anotar o seu nome, a sua sugestão, e nós vamos tratar desses assuntos nos próximos programas.
Muito obrigado, Márcio, que Deus continue abençoando a sua vida, sua vocação, seu ministério, e será sempre um prazer tê-lo conosco aqui. Eu que agradeço, meu amigo, pela oportunidade, que Deus continue abençoando esse trabalho, que é um ministério também, né? Entrar nos lares das pessoas com reflexão, e amor e espiritualidade. Que bom. Fica aqui o nosso convite para que você esteja conosco nesse mesmo canal, nesse mesmo horário amanhã. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Small fee, price of my life and my own dreams. What about a dream where the kingdom come? Peace on earth and His will be done. What about a dream where the people fight, not for fortune and fame, but for saving lives?